Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. E lembrando algo muito importante para os dias atuais, para que possamos desenvolver o nosso tema de hoje, a questão da vigilância mental. Porque os Espíritos nos dizem que nós estamos constantemente a emanar energias muito densas, que eles chamam de miasmas, fruto, obviamente, da nossa condição ainda de espíritos deficientes, imperfeitos, comprometidos com o passado. Então, muito importante isso, deixo isso como uma grande mensagem para todos nós, a vigilância mental. O que estamos a pensar, o que estamos a sentir, porque sabemos que pensamento e sentimento caminham juntos, formando o que chamamos de uma aura. A aura psíquica é uma túnica, que nada mais é do que a expansão do perispírito, do seu lado mais material, perispirítico, que chamamos de duplo etérico, o ectoplasma e, consequentemente, o corpo físico também que irradia. As pedras não irradiam? Por que não o corpo físico? Não é mesmo? Então, formamos essa túnica, essa aura psíquica que atrai espíritos da mesma ordem. E como esses pensamentos são muito densos, que tipo de espírito vai se acoplar pela lei da sintonia, pela lei da afinidade? Espíritos dentro da mesma densidade, formando uma nuvem, chamada uma nuvem miasmática, deletéria, perniciosa, que na grande maioria dos casos se materializa. Em se materializando, nós temos algumas benesses que Deus nos concede para nos salvaguardar, porque senão nenhum ser humano sobreviveria. Então nós temos as energias solares, o Sol, nós temos as matas, aquele grande reservatório, nós temos as energias marítimas, enfim, tudo isso nos protege. E nós estamos, além dos nossos pensamentos pouco nobres, estamos aí a criar embaraços para a natureza, como, por exemplo, o desmatamento. O que é que acontece com o desmatamento? Há uma descristalização das matas, do que as matas guardam e reservam. E os invertebrados também vão migrar das poucas florestas para as cidades urbanas. Já estamos entendendo mais ou menos o próximo tema de minha palestra, que é sobre o Zika vírus, que eu vou fazer mês que vem. Mas eu estou aproveitando esse ensejo para nós criarmos um link, uma conexão com o que eu vou falar hoje. Porque há uma grande preocupação, caros irmãos, que é preocupação só minha não, é uma preocupação governamental, política. O que está a acontecer? As mulheres estão engravidando menos, por uma série de razões, políticas, sociais, econômicas. Muitas mulheres são arrimos de família, tem que cair em campo para ajudar o marido, porque muitas vezes está desempregado, dessas crises que estamos a enfrentar. E além de tudo, para elas, o mundo está assustador. Drogas, homicídios, criminalidade, enfim, muitas coisas terríveis. Eu, como médico do trabalho, sempre faço uma pergunta e escuto uma resposta que me apavora. Então, quando eu pego uma funcionária e tenho que dar o atestado, eu pergunto: quantos filhos você tem?
Não raro eu escuto a seguinte resposta, Gilson: graças a Deus nenhum. Ou então, graças a Deus só um. Então são respostas que estão muito frequentes. E obviamente as mulheres estão engravidando menos. Ainda veio o Zika vírus complicar essa história toda. Eu vou botar filho no mundo para nascer com microcefalia? Não podemos esquecer da lei de causa e efeito. Não podemos esquecer da lei de ação e reação. Então as mulheres estão gestando menos, engravidando menos. E o que está a acontecer? Com o avanço da medicina, da tecnologia, da medicina preventiva, da medicina curativa também, por que não? O povo está envelhecendo mais. E o nosso tema é velhice. Tem muitos velhos aqui, não? Não, só experientes. Só experientes, né? Então, o povo está envelhecendo mais. E as mulheres estão engravidando menos. Onde que nós vamos parar? Uma população de idosos? Isso já está preocupando a Previdência, que já está querendo passar a aposentadoria para 100 anos. Então nós sabemos, como espíritas, que são momentos delicados, planetários. Nós temos que reverter esse processo. Tem que haver uma mudança social, uma mudança política. Agora, volto a dizer, nós não vamos mudar a cúpula, nós vamos mudar sim o indivíduo, o ser humano, nas escolas, na educação moral, que acompanha a educação intelectual. Então é um trabalho de fôlego, hercúleo, para mudar esta humanidade, de certa forma, carcomida, obsoleta nos seus princípios. Agora, vamos nos reportar a essa questão da velhice, ou da senectude, ou da idade provecta, nomes bonitos, né? Eu estou preocupado com você. Eu li uma notícia do Globo que os laboratórios estão muito preocupados, daí o excesso de medicalização da medicina pelos médicos, porque as pessoas estão durando muito e não estão ficando tão doentes como antigamente. Então os laboratórios estão muito preocupados com isso. Olha o risco. Mas vamos nos reportar a este assunto, porque enfrentar a velhice, vamos usar o termo velhice, que é mais prático, não é fácil, e vocês vão entender por quê. Sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista espiritual. O que nos reserva diante de uma idade mais avançada? Uma série de situações comprovadas pela medicina, pela psicologia e, consequentemente, também pela doutrina espírita. Primeiro vamos nos alicerçar numa passagem evangélica muito significativa, que poucos prestam atenção no final desta passagem, desta parábola. Mas para o nosso tema, ela é importantíssima. A questão do julgamento, aquela questão que Jesus sabiamente escrevia na terra, e aí levaram a adúltera para ser lapidada. Questionaram os fariseus, os doutores da lei, se deveria ou não lapidar. E Jesus calmamente escrevendo na terra. Porque se Jesus fosse a favor da lapidação, da adúltera, homem tão bom, tão misericordioso, falam tanto por aí desta bondade e concorda com a lapidação de um ser humano, mas se Jesus fosse contra a lapidação, ele estaria contra a lei imposta pelos homens. Então Jesus, será que ficou numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer? Claro que não. E vocês conhecem o finalzinho da parábola,
quando Jesus profere aquela magnífica frase: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E todos se retiraram. Mas, se vocês observarem no finalzinho da parábola, está assim escrito: os velhos foram à frente. Por que, filho? Qual a razão dos velhos entenderem que não poderia julgar aquela dupla? Será simplesmente por algumas facetas da vida onde eles erraram, ou algo mais profundo? Aí nós vamos entender o que acontece sob o ponto de vista espiritual com o idoso. Algo muito sério, porque escutamos os leigos e os profissionais da área de saúde, nós escutamos com frequência o seguinte, e vocês vão concordar: demência senil, depressão senil, aquele ali está esclerosado, já deve estar sendo visitado pelo alemão. Vocês conhecem o alemão? Dr. Alois Alzheimer. Então a gente fica a julgar. E vocês vão entender o porquê também, sob o viés da psicologia. Por que a gente julga? Então a gente escuta muito isso: está esclerosado, está demente. Até para se justificar de pegar o velho e botar aqui no lar Abrigo Amor de Jesus e se ver livre do problema. Principalmente se ele tiver Alzheimer, porque sabemos das complicações de lidar com o portador de mal de Alzheimer. Agora, muitas vezes, por que não a maioria, e associado a uma degeneração neuronal, orgânica, cerebral, o velho é um médium permanente. O nosso querido Leon Denis, no seu livro Grande Enigma, e o pesquisador espírita, professor José Herculano Pires, nos fala das distrações passageiras, nos fala dos cochilos do velho, nos falam de expatriação permanente, quer dizer, está fora da pátria física. Então eles colocam como uma mediunidade permanente. Se não, vamos entender isso. O que acontece com o idoso? Já está morrendo. Ou não? A gente começa a morrer quando nasce. As células, 1 hora depois, não vão ter mais o mesmo vigor. Aquela célula vitalizada de quando nasce. É igual o carro. Se a gente tirar o carro da agência e andar 5 km, já não é mais a mesma coisa. Principalmente se quiser vender, né? Então é isso que acontece. A gente já começa a morrer quando nasce. Agora, vocês imaginem uma criatura com 70, 80, 90 anos. Ele já está se preparando para a morte. Para a morte física, de excesso orgânico. Então acontece um fenômeno que acontece na mediunidade. Começa a haver um estado alterado de consciência pelo afrouxamento dos laços do perispírito. A mediunidade nada mais é que isto, estado alterado de consciência. É perispírito a perispírito, é pensamento a pensamento. E o idoso, por haver um desgaste natural de suas células, tem menos tônus vital, tem menos vitalidade, menos ectoplasma, ele começa a se desligar do corpo. Quando ele passa por este processo de desligamento, o que vai acontecer? Estado de mediunidade permanente. Ou seja, ele vai travar contato com os espíritos. E ele começa a ver. Aí vem o doutor da Terra, com todo respeito aos meus colegas, escreve lá:
esquizofrenia, alucinação visual, alucinação auditiva, demência senil, psicose senil, podem dar o nome que vocês quiserem, que nem sempre corresponde à verdade. Não estou dizendo que não seja, a gente tem que saber dar um diagnóstico. Mas muitas vezes é um estado de mediunidade permanente. Ele ouve espírito, ele vê espírito, porque ele está semi-liberto do corpo físico, por conta de uma, como diz o nosso José Herculano, uma apatia neuropsíquica. O idoso normalmente é mais apático, mais cansado, pela perda da vitalidade, do tônus vital. Então ele entra em contato com espíritos. Agora vamos aqui raciocinar. Que tipo de espíritos? De luz? Jesus? São Francisco de Assis? Yogananda? Lao Tse? Gandhi? Claro que não. A maioria das criaturas aqui encarnadas são imperfeitas. Nós ainda estamos num orbe de provas e expiações. Então nós vamos atrair espíritos da mesma ordem. Forma-se no idoso um processo não raro de obsessão. Obsessão espiritual. Então ele se desequilibra, ele começa a ver, ele começa a escutar, por conta dessa mediunidade permanente. Foi exatamente isso que, de certa forma, aconteceu com os idosos que saíram na frente quando Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Porque o estado mediúnico permanente não só o liga a espíritos da mesma ordem. Tem um outro fator aí importantíssimo. Ele está no estado, de certa forma, de hipnose, auto-hipnose. Então ele também vai travar contato com conteúdos de vida passada. Se hoje nós somos ainda muito imperfeitos, imagine no passado. Então olha as duas situações graves no bom sentido falando, claro. Espíritos da mesma ordem, normalmente obsessores, que alimentam pensamentos e conteúdos de vida passada que estavam ali sepultados no inconsciente. Porque nós temos véus protetores. O perispírito é um grande véu, nem tudo passa. Vocês imaginem se passasse tudo? Ninguém conseguiria sobreviver, seria uma loucura. O cérebro não suportaria tantas sombras, tantos complexos, tantos débitos, tantas dívidas. Então tudo vem em dose homeopática para podermos suportar, e muitos nem suportam. Olha a beleza da sabedoria de Deus, olha a beleza da importância da encarnação, quando tantos desprestigiam a vida, suicidando-se. A oportunidade que Deus nos concede de, em doses homeopáticas, a gente ir pagando nossas dívidas. É a grande moratória. A encarnação é uma grande moratória. A gente vai pagando aos poucos. Não é a dívida bancária, né, Gilson? E nem da Caixa Econômica. Uma dívida mais alargada, mais suave. Por isso a importância da vida. Mas então o idoso passa por tudo isso. É pouco? Não, não é pouco. Mas tem mais. O idoso passa por fenômenos hoje descobertos, extremamente importantes para o trabalho que nós vamos ter de saber lidar com a velhice. E daqui a pouco eu vou falar. Mas o idoso, além de tudo isso, ele se olha. Ele se olha no espelho e vê que tudo vai caindo. Tudo vai se esvaindo.
E aqueles que conseguem chegar lá, viu, meus queridos jovens? Preparem-se. Eu já estou lá, eu e Gilson. Já me olho no espelho, já não vejo mais aquele corpanzil de atleta. Fiz karatê, fui remador do Flamengo. Hoje eu reconheço. Aí Leon Denis, sabe o que ele diz? Extraordinário, o nosso querido Leon Denis. Cai o véu da ilusão. Nós temos que saber lidar. Entender que a juventude que a gente quer viver intensamente, aproveitar a vida, é tudo uma ilusão, meus irmãos. Tudo passa. Como diz Maria, mãe de Jesus, tudo passará. Então a gente vai se olhar no espelho, a gente se olha para baixo, por mais que a plástica sustente. A plástica não sustenta tudo, principalmente as mãos. Eu não conheço plástica para as mãos. Conheço para abdômen, para papeira, por aí vai, para o rosto, a orelha fica aqui embaixo. Nada contra, tudo bem, as atrizes precisam se manter belas. Mas eu estou falando nessa realidade. Que o Leon Denis chama, cai o véu da ilusão. Mas aí, meus caros e queridos irmãos, vou deixar esta frase. Poderemos ser jovens mentalmente, embora idosos fisicamente. Isso parece algo, uma antítese, um paradoxo, mas não é não. É para que a mente jovem se alegre, mesmo diante da decrepitude, sabendo que isso tudo passa. Isso tudo vai para a sepultura, e o que vai dar o seu grande salto quântico é o espírito. E a medicina nos proporciona uma série de possibilidades que eu trouxe aqui para vocês. Mas antes disso, não acabou a ladainha e a via crucis do idoso, não. Recentemente, descobriram que a pessoa idosa, ela sintetiza menos serotonina e mais cortisol. O que isso significa? O idoso se estressa mais. Então, por conta dessa síntese de cortisol. E o idoso se deprime mais pela baixa da serotonina. Que casamento perfeito, hein? Ora, se eu vivo estressado, com muito cortisol, e deprimido, e o meu corpo já não responde mais, o que eu faço? Fico dentro de casa. Não me socializo, não venho para a casa espírita, vivo cansado nessa apatia neuropsíquica, me excluo da sociedade, porque tudo me irrita, tudo me coloca num estado estressante de ser, gerando doenças, enfermidades, inclusive o câncer, que está ligado ao estresse. Olha o drama do idoso. Acabou? Não. Tem que desligar a conta. Tem que desligar a conta. O idoso ele pode perder até 15% do lobo frontal. Vocês sabem o que significa isto? Se ele perde 15% do seu lobo frontal, ele tem uma menor capacidade de organização, planejamento, racionalização, motivação, até para se modificar, até para se transformar. Então vejam este contexto todo, físico, orgânico. As mulheres então, coitadinha das mulheres. As mulheres que entram no período crítico do climatério feminino, a famosa menopausa, com queda de estrogênios, o estrogênio é um grande precursor da serotonina. Então as mulheres tendem mais ao processo depressivo, a mulher idosa, na menopausa, do que os homens na andropausa. A mulher sofre até nisso. Mas não se preocupem, vocês vão reencarnar como homens e nós como mulheres. Aí acabou a festa. Posso fazer uma pergunta?
Alzheimer não seria um mecanismo de defesa ou não seria um atenuante do sofrimento? Não, eu ia chegar lá, mas você se antecipou. Já que ele falou, vamos citar. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, é uma doença expiatória. Por quê? Porque o espírito não encontra campo para as suas manifestações, porque o cérebro está em um processo de degeneração, aquelas placas. Então ele vive semi-liberto do corpo por uma deficiência orgânica. No Alzheimer tem aquelas placas, não é? De amiloide, e aí então ele não encontra o seu veículo de manifestação e está constantemente no processo mediúnico, sendo assediado e atormentado pelos espíritos obsessores. Interessante, por que o portador de Alzheimer esquece o presente e não esquece o passado? Porque os grandes débitos estão no passado. Exatamente a região cerebral chamada hipocampo, região hipocampal, que é a zona da memória, ela fica intacta. É como se a lei de causa e efeito dissesse: agora você vai lembrar tudo que você fez no passado, tantos espíritos que você prejudicou, tantos espíritos que você contribuiu para a desdita, para a infelicidade. Mas é a misericórdia divina. Nós temos que responder por aquilo que nós fazemos. Seria muito bom cometer tantos desmandos e aí Jesus salva. Jesus salva. Jesus veio para salvar nossos pecados na cruz. Meu Deus, seria muito bom que fosse assim. Mas Deus criou a lei de causa e efeito. Nós somos os artífices, os responsáveis por aquilo que nós fazemos. Se não nesta existência, em outras. Daí a importância para a gente explicar pela reencarnação o que está acontecendo aí. Onde está a justiça de Deus, meus irmãos, que hoje está cometendo mais de 5 mil fetos que vão nascer com essa anomalia terrível, com graves repercussões neurológicas, retardo mental, alterações na motricidade, alterações na sensibilidade? Isso é obra de Deus? Agora, quem é materialista é mais fácil dizer: não, isso é um acaso. Um acaso teve que acontecer. É muito bom, né, ter esse pensamento. Achar que tudo é obra do acaso. E o acaso não existe. Mas vamos deixar esse tema para o nosso próximo encontro. Então, o idoso ele tem que passar por estas situações terríveis, lamentáveis. Mas vem a ciência endossar, robustecer o que o Evangelho nos traz. Paulo tem uma frase que eu considero explícita para todo esse drama do idoso, que a ciência hoje está trazendo ao lume, à tona. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, prestem atenção, dessa sabedoria, desse homem magnífico, extraordinário. Eu sou um apaixonado por Paulo. Ele diz o seguinte aos Coríntios: embora o homem exterior se desgaste, algumas escrituras falam, embora o homem exterior se corrompa, corrupção no sentido de esvaimento, né, de decrepitude, de deterioração. Então, embora o homem exterior se desgaste ou se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Quer dizer, embora fiquemos velhos, decrépitos, né, o corpo tudo caindo, o homem interior pode se renovar a cada dia. Aí nós vamos ter o que a Joana de Ângeles chama de juventude real. Então, mesmo diante desses dramas todos, de hormônios, de depressão, de estresse,
de mediunidade permanente, de acesso aos conteúdos do passado, nós podemos ser jovens. E vamos mais longe. Jovens e felizes. Recentemente desencarnou o homem mais velho do mundo, um japonês. Acho que vocês acompanharam isso nos noticiários. Yasutaro Koide. Desencarnou com 112 anos. Aí perguntaram para ele: Senhor Koide, qual é a razão da felicidade? Qual é a razão da longevidade? Sabe o que ele respondeu? A longevidade é porque eu sou feliz fazendo o possível. Que lição! Então a gente tem que ser feliz fazendo o que está ao nosso alcance. O que for possível fazer. A gente sofre por alcançar o impossível. Quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Quem vence quer vencer mais. Então não há humildade de fazer o possível. Também não é ficar inerte, de braços cruzados, esperando que a graça caia do céu. Não é isso. É lutar, esperando a vitória ou a derrota. Aliás, vamos aprender muito mais na derrota do que na vitória. Em todos os sentidos. Então o japonês vivia feliz, fazendo o que lhe era possível fazer. Mas a ciência, caros irmãos, nos traz uma recente descoberta para nos animar. Para enfrentarmos a velhice com galhardia, com intrepidez, com ânimo. Não foi o que Jesus disse? Tem de bom ânimo? Jesus está a nos conclamar o tempo todo que diante das adversidades, e a velhice é uma adversidade, porque a ilusão cai, temos que ter bom ânimo. Mesmo que o joelho doa, cheio de artrose, mesmo que eu tenha que estar no médico sempre por conta da hipertensão arterial, diabetes mellitus, queda do sistema imunológico, câncer, doenças da pele e por aí vai. Nós podemos ser felizes, entendendo que isso tudo passa. E principalmente, dizem os cientistas, o que nos faz viver muito e com alegria é a boa renovação mental, atitudes mentais positivas, transformação. Ciência está chegando a isso. O que Paulo falou lá atrás: embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Aí nós vamos ativar enzimas, dopamina, serotonina, o estresse vai ficar moderado, nós vamos nos encher de ocitocina, hormônio do amor, vivendo essa dificuldade da idade mais avançada. Os cientistas chamam isso de neurogênese. Ou seja, se nós mudarmos a nossa conduta mental, ao invés de ficarmos enferrujados nas fixações, que é isso que enferruja a mente, ansiedade, mágoa, raiva, arrogância, culpa, principalmente culpa, é patológico. A gente vai enferrujando. Os cromossomos vão regredindo, vão se atrofiando. A telomerase, ela vai ficando inativa. Hoje se sabe que a telomerase faz aumentar os telômeros, parte final do cromossomo, facilitando a divisão celular. E a gente só consegue isso com ideias positivas, com renovação mental. É o homem interior que se renova a cada dia. É esse o caminho a ser percorrido. Mas Joana de Ângeles nos coloca que ainda é ontológica a forma inamistosa de encarar a velhice. Ainda isso está inserido, incrustado em nossas mentes. Então ela cita 5 itens que muitos ainda advogam esta ideia. Primeiro, juventude como decadência. Já está decadente.
já está esclerosado, já não dá mais para nada. Mercado de trabalho, então, acabou. Decadente. A amargura é o segundo item. Terceiro item, solidão. Então, ser velho é ser só, é ser decadente e amarguroso. Doente, quarto item, esperando a morte, quinto item. Por que acontece isso? Psicologicamente falando, por que esses conceitos, ou melhor, preconceitos, que Joana chama de preconceito desprestigiante? Porque é uma forma, caros irmãos, só entendendo a reencarnação, que nós temos inconsciente de projetar no outro aquilo que nos incomoda. Mas eu sou jovem, como é que a velhice vai me incomodar? Se não entender a reencarnação, fica difícil. Quantas vezes nós já fomos velhos? Quantas vezes nós fomos empurrados do monte Taigueto, como lá em Esparta? Quantas vezes fomos aniquilados por sermos velhos? Quantas vezes a nossa família nos colocou no meio da floresta porque somos inúteis e imprestáveis? Quantas vezes? Isso tudo fica arquivado nos arquétipos do inconsciente profundo. Então, inconscientemente, a gente detesta a velhice, porque já passamos por ela. E tudo que a gente detesta psicologicamente, a gente projeta no outro. Ah, velho não presta, velho é inútil, velho é isso, velho é aquilo, esclerosado. É uma forma que a gente encontra de aliviar nossas tensões psíquicas do nosso inconsciente. Nós chamamos isso de projeção dos nossos arquétipos. Terrivelmente. E aí o que acontece com o jovem? Inconscientemente ele sabe que vai ficar velho. Inconscientemente ele sabe que vai morrer, que se ele chegar à idade mais avançada, ele vai ficar doente, como ele vê muitos idosos doentes. Aí ele começa, se for materialista, tiver uma cultura hedonista de ser, Joana chama de sensações brutalizantes. É o sonho permanentemente juvenil. Eu quero aproveitar a vida. Ah, vou aproveitar a vida. É uma forma de suicídio. Ele não quer chegar à velhice. Não quer chegar inconscientemente à velhice. Aí parece que o mundo vai acabar amanhã. Parece que o mundo vai acabar amanhã. A gente costuma dizer no jargão popular, chuta o balde. E o jovem começa a chutar o balde, é o que a gente vê aí. Droga, maconha, e, enfim. Essa vida de sensações brutalizantes. Que é uma forma de aproveitar a vida, mas também é uma forma de não chegar à velhice, porque ele já passou por situações lamentáveis em outras encarnações. Então, caros irmãos, nós temos este poder da neurogênese. O que é isto? Nós temos em torno de 86 bilhões de neurônios. Olha que coisa, que orquestra magnífica que é o nosso cérebro. Se um neurônio não funciona bem, o resto se desarmoniza. É como uma orquestra. Atravessou na avenida, né? Como a gente costuma dizer, né? Então tudo tem que funcionar perfeitamente bem. Os neurônios, mas também os neurônios envelhecem e morrem. Nós chamamos de apoptose neuronal. Eles morrem. Agora, se tivermos uma boa conduta mental, isso não está provado. Se nós tivermos no caminho da transformação a saúde mental, que aí nós vamos ter que fazer, eu trouxe alguns caminhos assim bem rápidos para vocês e para mim também, nós vamos estar no processo de neurogênese, ou seja, fabricando, sintetizando novos neurônios. Corpo velho, mente sadia. Mas não é só isso. Vocês lembram-se de uma foto de um neurônio? Tem um axônio,
Porque o corpo do neurônio parece uma árvore. O nome daquilo são dendritos. São esses dendritos que vão se conectar por sinapses com outros dendritos, com outros neurônios. Pois bem, na neurogênese, quando estamos implementando uma saúde mental, renovação, boa conduta mental, vigiando nossos pensamentos, fazendo bem, caridade, nós estamos não só sintetizando novos neurônios, como ampliando os dendritos. Aí os neurotransmissores vêm a reboque. Porque os dendritos, os axônios, são responsáveis pela síntese de neurotransmissores positivos. Serotonina, dopamina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina. Como diz o querido Jorge André, são as cerebrinas. Muito bem, então nós temos esta possibilidade. Ainda há tempo, caros irmãos, da boa renovação mental. Mas os cientistas nos dão alguns caminhos. Nós vamos citar aqui 6 deles, que vocês anotem se quiserem ou guardam. Está sendo filmado? Ah, Então depois peguem a tem fita. DVD aí com o Arnoldinho, pode. DVD com Arnoldinho. Você também parece. Vou receber o meu também, para ficar jovem. É, e vai estar no YouTube também. E vai estar no YouTube E também. no GE. Eita, que beleza, hein? Então eu vou dar aqui uma orientação, que é uma orientação científica, de como viver mais, com alegria, com felicidade, embora a idade já esteja mais avançada. Primeiro lugar, a alimentação. Já está provado cientificamente a importância da ingesta de legumes, verduras, grãos, cereais, com menos calorias, obviamente. Porque estas substâncias têm um elemento chamado triptofano. O triptofano é um precursor também da serotonina. Então, é comer bem. A gente começa a dizer que a saúde já começa no prato. Menos gordura, menos frituras, menos carboidratos. Já falei aqui do... Como é que é o nome ali do shopping que eu dei? Não é esquina não, é o corredor do inferno. Você chega ali, já cai direto no McDonald's. Anda mais um pouquinho, cai no espoleto, que é só massa. Mais à frente o Subway. Depois o Bob's e termina agora no Burger King. É o corredor do inferno. Você entra com 70 e sai com 80 quilos. Coitado dos neurônios, né? Do outro lado da rua só tem farmácia. É do outro lado da rua. Essa foi boa. Passou mal, atravessa a rua. E aí vai tomar Engode, Hepatovis, não resolve nada. Tudo já foi absorvido. Então, gente, alimentação, a gente já tem que começar a regrar a nossa alimentação. Menos carne, menos gordura, menos fritura, alimentos mais naturais. Emmanuel fala que o segredo da alimentação para o homem do futuro é a terra. Tudo que a terra dá. Emmanuel deu uma recomendação para o Chico, que viveu 92 anos, né? Coma 2 maçãs por dia. Orientação de Emmanuel para Chico. Que a maçã tem um elemento extremamente importante para o coração, chamado pectina. Então, alimentação. E limpa o organismo. Segundo item, atividade física. Vamos andar, gente. Jesus era atleta, Jesus andava muito, comia pouco e andava muito. Eu não quero que vocês sejam iguais, né? Antes fossem. Mas é atividade, nós somos bípedes. Nós somos seres articulares. Eu sempre faço uma comparação. Deixem uma porta muito tempo fechada. Quando vocês forem abrir, o que vai acontecer? Vai ranger. Então, as dobradiças das portas
são iguais às nossas articulações. Então não somos seres criados para ficar sentados diante de uma televisão, igual porco, comendo e cevando. Ou computador. Então nós precisamos andar, nós precisamos pegar sol, precisamos ter vitamina D no nosso corpo, que é fixado pelo sol, cálcio. Friburgo é uma maravilha para a gente poder fazer isso, nem que seja de guarda-chuva. Então, atividade física também ativa a telomerase, facilitando a divisão celular, a longevidade. Tudo isso já está provado. Terceiro item, estão anotando aí? Então, né? Terceiro item, contato físico. Cumprimento, abraço, tocar, transfusão de energia num grande abraço. Aqui nós desenvolveríamos um tema chamado Psicologia da Gratidão. Quando você abraça, o outro vai agradecer e vai começar a implementar caridade, você vai agradecer, que vai dar mais caridade, ativando o circuito da recompensa cerebral, dando-nos alegria, prazer de viver. Nós somos seres gregários para vivermos em sociedade. Nós precisamos nos socializar mais, sair do claustro. Sabe o que é o claustro? Exatamente, é a casa onde a gente se encafurna e ali fica, na nossa solidão, alimentando processos depressivos. Contato físico. Nós vamos elaborar oxitocina, hormônio do amor, abraços afetuosos, sinceros, amigos, encostar a mão, tocar. Falta-nos isso. O ser humano cada vez está se distanciando mais, está se isolando mais. Tudo bem que a sociedade está contribuindo para isso, a gente tem que vencer isso. Porque isso vai desenvolver e fortalecer o que a gente chama de empatia. Dividir com o outro, compartilhar com o outro, participar da vida do outro, que vai participar da nossa vida, sem fofoca, claro, sem intrigas e calúnias, mas conversar e tocar. Vamos para o quarto item? Aqui a gente faz muito, já chega abraçando. O caso espírita tem isso, né? Quarto item. Segundo um grande psiquiatra norte-americano, George Valiant, de Harvard, uma das mais conceituadas universidades norte-americanas, ele vem estudando um trabalho que data de 1938. E ele chega à seguinte conclusão: viver muito e ser feliz é fazer amigos. Não é ter dinheiro, academia, viagens, né? A vida hedonista de prazeres. Não, é fazer amigos. Fazer amigos vai desenvolver psiquicamente o amor. O idoso, ele perde muitos companheiros, então ele precisa ser ressocializado. Então, o que a gente faz aqui no abrigo, né? Visitar os velhinhos, abraçá-los, dar o calor humano, fazer amigos. Que eles vão agradecer quando desencarnar e quando a gente desencarnar. Abraçar, tocar, ser amigo é muito importante. Hoje existe uma carência muito grande de amizade, porque as pessoas estão se isolando. Quinto item, desafios prazerosos. Nós precisamos de motivação, gente. Isso aí vai fazer com que nós diminuamos uma substância no corpo chamada interleucina 6. A interleucina 6 é responsável pelos processos inflamatórios e cardiovasculares. Então, desafios. Ir à casa espírita, trabalhar na campanha do quilo, ajudar a Clélia. Cadê a Clélia? Ajudar a Clélia aí nesse trabalho magnífico. Tanto trabalho, e muitos saem daqui e só vão voltar aí na próxima segunda-feira. A gente precisa se alistar. Lembrem do lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação.
Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos, vocês estão fazendo agora, a instrução. Falta no amor. Dr. Bach, da terapia floral, ele contraiu um câncer gástrico, isso lá na década de 50, 40, agora não me lembro mais ou menos, e deram 6 meses de vida para ele. Ele viveu mais 20 anos, porque ele foi movido por uma causa que foi a descoberta dos florais de Bach. Então ele tem uma frase que é um verdadeiro epitáfio. O que move o homem é uma causa. Qualquer que seja. Ajudar aqui o voluntariado na casa espírita, matriculem-se numa escola de dança, matriculem-se numa ginástica, sintam o progresso que nós podemos também protelar o nosso envelhecimento físico, com atividade física. Façam qualquer coisa, um curso de inglês, um curso de música, são os desafios prazerosos. E falta o último item. O último item é móvel de muitos estudos nos Estados Unidos da América, que nós ocidentais não temos essa prática, mas temos que começar a adquirir. É a meditação. Importantíssimo. E nós podemos fazer isso todos os dias, na calada da noite, como nos recomenda Santo Agostinho, respondendo aquela questão do conheça-te a ti mesmo. Ou complementando aquela questão que ele respondeu. Meditação é um estado de silêncio interior, de aquietação da mente, das preocupações. A gente se preocupa. É a ansiedade que nos mata. Tem que fazer isso amanhã, tem que pagar essa conta, tem que não sei o quê, tem que consertar o carro. E a gente vai dormir transtornado. Qual o tipo de espírito que vai se ligar a nós, porque o sono físico é um estado de emancipação da alma? Espíritos preocupados também, ansiosos, alimentando a nossa ansiedade. Por isso que muitos acordam à noite, às vezes com uma crise de pânico, com um pesadelo. Então, nós temos que fazer esse trabalho de aquietação da mente, na calada da noite, eliminando o burburinho mental, com uma técnica respiratória que a yoga ensina muito bem, para nos acalmarmos, para que o coração se acalme, os batimentos vão se acalmar, a ansiedade vai indo embora, em troca da paz interior, do autoconhecimento, o que eu preciso trabalhar, o que eu fiz de errado hoje, que eu preciso transformar. Meditação. Aliás, temos que aprender com os nossos irmãos orientais, não é? Eles nos dão aulas sobre isso. E o Ocidente, azafamado, preocupado com a conquista material, vive nesse estado estressante e ansioso e amargurante de ser. Então, se utilizarmos todas essas técnicas, certamente, caros irmãos, nós teremos uma velhice, uma idade mais avançada, com muito mais alegria, com muito mais satisfação, aliada a tudo que a doutrina nos traz, que o Evangelho do Cristo nos traz. Por isso, Paulo ter afirmado categoricamente, na sua profunda sabedoria, embora o homem exterior se desgaste, o homem interior se renova a cada dia. Estamos aqui neste processo constante de renovação. E toda renovação, por mais difícil que seja homeopática, lenta, paulatina, fazendo uma homenagem a Paulo, que andava muito, perambulava muito, daí veio o termo paulatino, nós estamos nos renovando. E se ficarmos aqui, cada instante, cada momento, cada segundo a mais, cada minuto a mais, cada hora a mais, cada dia a mais, nós estaremos aprendendo mais. Muitas vezes a pátria espiritual nos concede a moratória, porque estamos fazendo por onde? Estamos vivendo
na acepção da palavra, vivendo a vida a serviço da grande vida. A grande vida, a vida espiritual, a vida imortal, que todos nós nos reuniremos pela lei fantástica da sintonia, quando lá estaremos no grande júbilo espiritual, livres das mazelas físicas ainda necessárias, livres da velhice, livres de todos os processos dolorosos, psíquicos, mentais, orgânicos, porque já seremos espíritos melhores, que é isso que o Pai quer de nós, que nós evoluamos, que nós cresçamos, e não há lei mais poderosa que a lei do amor. Amor que inicia-se dentro de nós pela renovação consequente ao nosso autoconhecimento. Então Joana nos dá esse caminho, o caminho da juventude real, que iniciaremos no amor, continuaremos na esperança, na paz, na paciência, no grande processo de construção. Nós somos espíritos criativos, e a função básica que Deus nos concedeu pelo livre-arbítrio é criar. E o que precisamos fazer para criar? Criar valores humanos para o nosso progresso espiritual. E o idoso que cria valores humanos é um idoso feliz, é um idoso que está prorrogando a sua existência, feliz, até no momento da sua desencarnação, que já se encontra próximo. Então que possamos colocar na nossa tela mental, dentro dessa frase de Paulo, uma frase esperançosa, que embora estejamos no processo de esvaimento, de decaimento físico, o nosso espírito se renova a cada dia. Que Jesus nos abençoe e que possamos agradecer esta doutrina espírita, que nos traz os caminhos, que nos traz o único caminho para o progresso e para os altiplanos espirituais, o caminho do amor. Muita paz. Então, mais uma vez, a presença do nosso amigo, e a palestra está gravada, e é só procurar com eu gostei muito quando ele falou da maçã, porque foi uma luta para a serpente. Ela só conseguiu convencer Eva, depois de muito custo, ela falou: come, Eva, emagrece.